Os 3 jogos da noite deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, pela 17ª rodada, registraram vitórias dos mandantes por 2-0. E um novo líder, ou pelo menos um esboço de novo líder. O Inter dorme na liderança, em primeiro lugar, mas vai depender do jogo do Atlético Mineiro nesta segunda-feira com Bahia no Pituaçu. Se o Atlético vencer, ele retoma a ponta e ainda com um jogo a menos. É bom que se frise isso, ele tem um jogo a menos do que Inter e Flamengo. Mas se ele vencer, ele alcançará novamente a dupla gaúcha e carioca, no primeira posição, no primeiro topo da tabela ali, mas ele líder por número de vitórias, saldo de gol e ainda tendo um jogo a menos, essa vantagem também. Mas o Inter, por enquanto, está em primeiro lugar e vai secar, vai torcer até para o seu co-estaduano Mano Menezes, treinador do Bahia, contra o Galo do Jorge Sampaoli. E esses 3 times, coincidentemente ou não, para mim não é coincidência, são dirigidos por treinadores estrangeiros. O Inter se impôs tranquilamente ao Vasco, o Vasco ainda dirigido pelo Alexandre Gasselli, já com o português Ricardo Sapinto nas tribunas, ao lado dos dirigentes do Vasco, assistindo o jogo, fazendo comentários, tudo, e já percebeu que vai ter trabalho pela frente. O Vasco não vence há 8 jogos, ele que estava lá em cima, chegou a sonhar com a liderança, ocupar posições de Libertadores, agora já está próximo da zona de rebaixamento, caindo, está em 13º lugar. Né? Um jogo que o Inter matou o jogo no primeiro tempo, aos 24 minutos, o Edenilson, de fora da área, uma jogada muito bonita, que chegou cruzada da esquerda, ajeitada pelo Thiago Galhardo, o Edenilson, o Patrick cruzou da esquerda, o Abel Hernandes caiu na área, ele tropeçou, tentou fazer alguma coisa e tropeçou, o Galhardo recuou e o Edenilson bateu de primeira no canto, sem defesa para o Fernando Miguel. Aos 34, um pênalti, o Leandro Castan atropelou o Galhardo na área, né? Esse que foi dar um chutão, o Galhardo passou na frente e foi acertado. Né? E o árbitro marcou, incontinente, o VAR confirmou, o próprio Galhardo cobrou e aumentou sua artilharia no Campeonato Brasileiro, 14 gols. Ele que se descobriu como centroavante. Na ausência do Paulo Guerreiro, ele está fazendo... Né? Impressionante essa média de gols dele no campeonato. E ele que foi jogador do Vasco, era jogador do Vasco no passado. Né? São 4 jogos consecutivos com vitória do Internacional. Razão pela qual ele está brigando diretamente ali com o Atlético e Flamengo pela liderança. No momento, ele líder. Com o Flamengo grudado em segundo, mas o Atlético jogando nessa segunda-feira ainda para poder tentar reassumir a ponta ou manter a ponta. Né? Em Fortaleza, o Rogério Ceni mostrou que sabe das coisas, levou seu Fortaleza fazendo bonito, 7º colocado, ultrapassou o Palmeiras com a vitória por 2-0. O Palmeiras caiu para o 8º. Ele inverteu-se a posição entre os dois aí. Os 2 gols do David, também no primeiro tempo. Aos 33 minutos, um lance curiosíssimo, um primeiro VAR conjugal da história. O David recebeu um centro da direita, escorou para dentro do gol a bandeirinha. Andrea Marcelino de Sá levantou a bandeira e marcou impedimento. O Marcelo de Lima Henrique ficou esperando o VAR, que era comandado pelo Rodrigo Nunes de Sá, coincidentemente, marido da bandeirinha. E ele corrigiu o erro da mulher. Ele corrigiu o erro da mulher, mostrou que estava em condição legal. O gol do David de Fortaleza saiu na frente, um lance curiosíssimo esse do casal, eles que se entendam depois, né? na hora de se encontrarem aí à noite, eles que se entendam os dois, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, apenas comenta que é um VAR estranho esse aí, né? O próprio David, aos 41, num rebote esquisito de um chute do Mike, a bola foi cruzada direito do Mike contra o próprio gol. Deu uma bomba no travessão do Everton, o Everton não entendeu nada. O David dominou e marcou 2-0. No segundo tempo, o Fortaleza ameaçou mais o gol, o Palmeiras perigou mais em bolas aéreas, obrigou o goleiro a trabalhar um pouquinho, o Max, mais em bolas aéreas, cruzadas, tal, aproveitando o Luiz Adriano, os bons cabeceadores, mas nada de bola tramada. Vai ter trabalho aí, viu? O novo técnico do Palmeiras, tudo indica que seja o Miguel Ángel Ramírez, o espanhol que dirige com sucesso o Independiente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana. E no último lance do jogo, digno de dimensão, o Marcelo Lima Henrique expulsou o Gustavo Gomes.
né, o zagueiro palmeirense se indignou, estava irritado, nervosinho e tal. Foi expulso, mas já não adiantava mais nada, o jogo teve mais 1 minuto e tal. O Andrei Lopes dirigindo o Palmeiras, passa a bola agora, possivelmente, para o Espanhol. Tá. A proposta é muito alta, ele ganha muito menos no Equador, embora ganhe bem, mas é muito menos do que o Palmeiras está disposto a pagar. Há uma forte possibilidade de que mais um time brasileiro de ponta e que com um elenco bom tenha um técnico estrangeiro, como os 3 que brigam pelo título brasileiro aí, né? E outro placar de 2-0, no jogo que encerrou agora, o Bragantino interrompeu uma sequência de 5 jogos sem vencer e impôs a 4ª derrota consecutiva ao Sport, também 2-0. Só que aí os gols foram no segundo tempo. O Hiller, aos 2 minutos, e o Claudinho, muito gol bonito e tal, aos 15. O Sport, coincidentemente ou não, desde que o Thiago Neves virou titular, parou de ganhar. Ele estava numa ascensão boa na tabela. Não sei se o Jair Ventura, para encaixar o Thiago Neves, o time perdeu um pouco da liga ali. Não que ele se esforça, ele tenta, ele chuta gol, jogador que se movimenta, mas o time não caiu de rendimento. A verdade é essa. Ele é bom jogador, não vou negar isso, mas é uma coincidência aí, né? É uma coincidência, e o Jair, se é que o Jair vai ser mantido também, né, vai ter que se virar com isso aí. O Bragantino dá uma respirada, mas ainda é 19º na tabela. Né? 19º, e o Sport em 11º, mas em queda. 4ª derrota consecutiva. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Até a próxima.